Convidados, boa noite. A Oscar Cursos e Treinamentos tem a honra de recebê-los para uma noite que promete ser inesquecível para Piracicaba e região. Uma palestra onde será abordado o tema Estado Laico, pelo ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Se trata de uma iniciativa inédita na cidade. É a primeira vez que o ministro do STF vem a Piracicaba. E, nesse momento, para compor o palco, temos a honra de convidar o doutor Oscar Júnior, diretor da Oscar Cursos. A doutora Daniela Paulovich de Lima, juíza federal, titular da Primeira Vara Federal de Piracicaba. O doutor Firmino Alves Lima, juiz titular da Primeira Vara do Trabalho de Piracicaba. E o doutor Marcos Douglas, juiz diretor do Fórum da Comarca de Piracicaba. Senhoras e senhores, e neste momento é com muita honra que vamos receber o ministro do STF, André Mendonça. Podem tomar assento, por gentileza. Seja muito bem-vindo, ministro, a Piracicaba, na sede da Associação Comercial e Industrial de Piracicaba, e a cidade sede da região metropolitana, que foi institucionalizada em agosto de 2021, pela Lei Complementar Estadual número 1360. Juntos, os 24 municípios somam cerca de 1,56 milhões de habitantes, 3,25% da população paulista. Tem participação de 3,42% no Produto Interno Bruto, PIB, estadual, e se destaca como importante polo regional de desenvolvimento comercial industrial de Piracicaba. E para dar as boas-vindas e abertura do evento, com a palavra o nosso anfitrião, o doutor Oscar Júnior. Boa noite a todos que estão presentes. Boa noite aos que estão nos acompanhando pela internet. Eu quero dizer, fiz questão de não escrever nada a respeito do que eu ia falar, porque eu fiz questão de falar aquilo que realmente passa hoje no meu sentimento em ver tudo isso. Eu tenho muitos agradecimentos a fazer, né, aos meus pais que estão aqui, à minha esposa, aos amigos. Mas, acima de tudo, quero agradecer a Deus, a Jesus, porque o Estado é laico, mas eu não sou laico. Eu sou cristão, e tudo que eu faço eu agradeço primeiramente a Deus. Eu digo isso porque muitas coisas grandes podem ser feitas por pessoas pequenas. E eu me considero muito pequeno para estar hoje tendo o privilégio de estar recebendo, pela primeira vez em Piracicaba, o ministro da Suprema Corte nesse país. O STF, como eu sempre digo, deixou de ser de conhecimento exclusivo da comunidade jurídica. O STF, há muitos anos, já se torna um assunto de qualquer tipo de público. Você escuta as pessoas de todas as áreas conversando sobre justiça. Nós temos aqui os magistrados, que eu quero, inclusive, cumprimentar, os juízes que prontamente aceitaram o nosso convite, doutora Daniela, doutor Douglas, doutor Firmino. E quero também cumprimentar aqui o doutor Max Fernando Pavanello. Gostaria até que se colocasse em pé. Doutor Max, onde estiver. Doutor Max, por favor, uma salva de palmas. Doutor Max, hoje, além de meu amigo, ele é conselheiro estadual da OAB e representa a Ordem dos Advogados do Brasil aqui, sem a qual nós não conseguimos fazer operar o direito. A advocacia tem e deve ter um destaque importante na operação da justiça.
Então, eu quero agradecer muito, ministro, pela sua disponibilidade de estar conosco aqui hoje, pelo tratamento, né, que o senhor dispensou a nós hoje no almoço. Foi um período muito proveitoso e impressionado que ficamos, todos que estivemos com o senhor, pela sua acessibilidade, pela sua disponibilidade, pela sua humildade no tratamento com todos que estavam ali. E realmente é isso que nós esperamos da justiça, uma justiça que desça, muitas vezes, dos pedestais e vá até a sociedade, uma justiça que vá ao encontro dos anseios sociais, para que possa realmente atender aquilo que a sociedade precisa, de acordo com o que o direito proporciona. Então, quero agradecer muito cada um de vocês. Piracicaba não para de crescer e não pode ficar sem eventos dessa envergadura. E eu passo a palavra agora ao ministro do STF, doutor André Mendonça. Gostaria que, por favor, o senhor tomasse a palavra para que o senhor pudesse nos prestigiar hoje com um tema tão importante como é o Estado laico no nosso país atualmente. Por favor, uma salva de palmas. Boa noite a todos, senhoras, senhores, doutoras, doutores. Me permitam saudar aos nossos magistrados, que aqui representam o Poder Judiciário, não só da cidade de Piracicaba, mas de toda a região, Dr. Douglas, diretor do foro, da comarca e da circunscrição também, que abrange e está incorporada ao município de Piracicaba, a doutora Daniela, cujo nome é Justiça de Deus e se torna juíza aqui dessa importante cidade e região, ao doutor Firmino, que representa aqui as causas trabalhistas e a justiça do trabalho como um todo, cumprimentar os magistrados, membros do Ministério Público, aos advogados, todos que aqui se fazem presentes nessa noite, dizer da minha honra e da minha satisfação, minha saudação especial, doutor Oscar, ao senhor, não só pela iniciativa, mas, eu diria, pela proatividade para mim, de modo surpreendente, pela primeira vez, trazer um ministro do Supremo Tribunal Federal a essa cidade e a essa região. Piracicaba é uma cidade importante. O nosso cerimonial trouxe um breve relato sobre a importância econômica, a importância regional de Piracicaba, a importância para o Estado de São Paulo. E eu assim, comentava um pouco no almoço, e há três elementos, pelo menos, que marcam muito para mim a cidade de Piracicaba. O primeiro é o rio Piracicaba, né? Tão cantado, em verso e prosa. Quem não conhece, eu não vou arriscar aqui, porque, senão, eu vou envergonhar-me e envergonhar os cantores todos, né? Mas, segundo o nosso querido 15 de Piracicaba, e eu que morei no interior há muito tempo, ali em Bauru, Pederneiras, essa região, acompanhava muito o futebol de São Paulo, e o 15 de Piracicaba sempre era uma referência. É curioso que, não por nada, mas por vezes ainda entro, de forma saudosa, acompanhar na internet esses times, Noroeste, o MAC, o 15 de Jaú, né, Inter de Limeira e o 15 de Piracicaba, o próprio Fogo e Comercial de Ribeirão Preto. Então, meu reconhecimento aí ao valor que o 15 de Piracicaba desempenha aqui na cidade, na região. E terceiro, que tenho certeza orgulha muito também a cidade, falávamos um pouco isso hoje com o Dr. Douglas, a caminho do restaurante para o hotel, da querida Exalc, né? Quem não se orgulha no nosso país, e quanto mais em Piracicaba, da Exalc. É uma referência, o Dr. Douglas me explicando, a terceira mais reconhecida ou melhor universidade na área de pesquisa das ciências agrícolas, vamos dizer assim, né? Então,
toda nossa admiração, e isso é feito com esse povo, com um povo do interior e de onde nós somos originários. Então, fica aqui minha gratidão por conhecer Piracicaba, por poder estar aqui nessa noite com todos vocês. Espero, desde já, me coloco desde já à disposição, logicamente, da comunidade jurídica, né, de Piracicaba, em especial para ouvir os pleitos, principalmente aqueles que envolvem as questões públicas e as questões de desenvolvimento de Piracicaba e região. Então, meu gabinete sempre vai estar aberto, é uma praxe já minha, mas quero fazer esse registro, que a importância de Piracicaba e região merecem e terão, não só em mim, mas hoje cabe a mim dizer e cabe a mim falar pelo meu gabinete, toda a abertura que Piracicaba e região precisarem para levarem as razões jurídicas do interesse para o desenvolvimento e para a segurança jurídica e o crescimento da cidade e da região. Logicamente que todo bom juiz ele ouve com atenção, ele não garante a resposta, né? Mas o ouvir com atenção e com o devido cuidado dos pleitos, podem ter certeza que é um compromisso meu de vida, quando não eu pessoalmente, ou o chefe de gabinete, ou os assessores, os juízes auxiliares, estão incumbidos de fazê-lo. Então, eu advoguei numa pequena cidade aqui do interior, no início, Miracatu, que era a origem da minha família, logo depois que me formei, e sei que, às vezes, o acesso ao judiciário não é tão simples, né? Mas podem ter certeza que a abertura que o judiciário, e, de modo especial, o meu gabinete, terão e tem com a advocacia, é um compromisso que deve persistir pela própria representatividade da advocacia em função da defesa das causas dos seus clientes e das suas necessidades também institucionais. Então, temos um conselheiro da OAB também aqui presente e, certamente, outros advogados que aqui se fazem presentes. Me foi demandado, vamos dizer assim, pelo Oscar, falar sobre Estado laico. É curioso que, talvez até 2018, pouco se falava no Brasil sobre a questão do Estado laico, a relação igreja-Estado. E aqui, sem querer fazer nenhuma referência política, pessoal a ninguém, mas, nos últimos anos, esse tema tem se tornado mais recorrente. Tão recorrente que algumas questões relevantes levadas ao Supremo ou ao próprio Tribunal Superior Eleitoral demandaram a análise da questão da liberdade religiosa e da extensão ou dos limites entre Estado e Igreja. Eu cito 2 exemplos. O primeiro, a questão durante a pandemia, quando se discutiu a necessidade de fechamento ou não dos templos, né? Esse foi um tema que gerou bastante repercussão social, muitos debates, e foi definida pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que em caráter liminar, cautelar. Um outro tema, talvez menos debatido, mas que foi bastante, ao menos no âmbito jurídico-político, bastante intenso, que foi a questão da participação das igrejas ou das lideranças religiosas no cenário político eleitoral. Então, o TSE se debruçou sobre essa temática, sobre a possibilidade ou os limites da liberdade religiosa na questão político-eleitoral. Havia aí uma tese em discussão sobre o abuso do direito religioso, ou abuso da religião em relação à questão da participação na política. Então, só para que nós tenhamos uma perspectiva histórica, mas também atual, da importância desse tema.
E, dentro dessa perspectiva histórica, há basicamente 3 momentos históricos que discutem, ou que debatem, ou que tratam a relação Estado-Igreja. O primeiro foi o momento, ou a fase, da consagração da liberdade religiosa. O que nós tínhamos? Não vou voltar tanto no tempo, mas voltemos ao tempo de Cristo. Nós tínhamos ali uma situação, principalmente sob o domínio do Império Romano, onde o imperador era um representante de Deus, quando não o próprio Deus, e qualquer culto a um outro Deus que negasse a divindade do imperador era rechaçada. Você poderia ter vários deuses, desde que não se negasse a divindade do imperador romano. Como o cristianismo nascente, ele rechaça essa divindade, isso entra em choque com o Império Romano. Então, nós tivemos várias perseguições, há relatos bíblicos sobre isso, Paulo preso. Há uma noite em Roma em que os cristãos eles foram queimados e seus corpos eram sustentados como se fossem os postes de iluminação. Então, Roma era iluminada pelos corpos desses cristãos. Além das questões dos jogos em Roma, uma série de outras mortes em função da crença religiosa. Mas nós temos um relato que me chama a atenção, por exemplo, de Pedro. Pedro foi aquele que negou a Cristo, por medo, naquele momento. Após a ressurreição e a continuidade do seu ministério, ele, então, é novamente preso em função da sua fé e condenado à morte. E a morte de Pedro era a morte de cruz. E Pedro, então, diz, eu não sou digno de morrer como meu mestre. Então, ele é enterrado, crucificado, de cabeça para baixo. Então, pessoas morreram ao longo da história na defesa da sua liberdade de crer. Quando vem, ali no século IV, com Constantino, há uma virada na história da Igreja. A Igreja passa a se alinhar ao Estado, ao Império. E, com o passar do tempo, ela passa a ser a própria definidora do Estado. Então, quem nomeava um imperador, quem designava as autoridades, se dependia da autoridade da Igreja. Não é por acaso que, no período da Idade Média, nesse período, a partir de Constantino, a Igreja começa a criar uma sistematização política que se confundia com o Estado. Talvez na esperança, olha, se a Igreja quer um Estado de justiça, nada melhor do que ela coordenar ou liderar a definição política da época para levar esse Estado de justiça. Só que, com o passar do tempo, aquilo que começa sob uma boa perspectiva acaba se transformando na própria Igreja, outrora perseguida, acaba perseguindo. E há relatos, mesmo antes da reforma, de várias lideranças religiosas que tentaram questionar essa sistemática, principalmente a partir da Inquisição, que foi um período onde a Igreja foi muito dura, de perseguição, em função de uma não crença na forma como se defendia a Igreja Católica à época. E aqui não é nenhuma crítica à Igreja Católica, porque, se eu for pegar, por exemplo, exemplos protestantes, no pós-reforma, nós também tivemos maus exemplos. O que eu quero dizer é que, em momentos históricos, também a Igreja ela apresentou atitudes que não respeitavam a liberdade de religião. E, muito em função disso, na Magna Carta lá de João Sem Terra, em 1215,
foi um primeiro momento de escrito efetivo de direito da liberdade religiosa. Diz a Magna Carta que a Igreja da Inglaterra será livre e serão invioláveis todos os seus direitos e liberdades. Lembrando, não era globalização, mas já havia o comércio internacional, e prossegue a Magna Carta. Os mercadores de outras religiões, logicamente, terão plena liberdade para sair e entrar da Inglaterra, porque havia essa discussão. O sujeito entrava, os árabes entravam, as comunidades do Oriente entravam, e, quando entravam, se sujeitavam às leis do local, às suas crenças, à sua sistemática de fé, etc. Então, para garantir que essas pessoas não seriam perseguidas, também se garante essa plena liberdade a esses comerciantes. E, por fim, diz a Carta que todos os direitos e liberdades que concedemos e reconhecemos, enquanto for o nosso reino, serão igualmente reconhecidos por todos os clérigos e leigos, ou seja, a própria Igreja e os clérigos vão ter que reconhecer aqueles que dependerem dessa liberdade. Há outros documentos, a Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, trata da questão do livre-arbítrio, trata da questão também da separação do magistrado civil em relação à Igreja, que ele deveria julgar não a partir dos princípios religiosos, mas a partir das leis que eram editadas. Mas as revoluções liberais também trazem uma forte afirmação desses direitos e liberdades de fé, de religião. A Declaração Inglesa de Direitos, de 1689, a partir dos atos do rei Jaime II, que, segundo a declaração, esse rei havia se empenhado, diz o texto, em destruir e extirpar a religião protestante e as leis e liberdades deste reino. Então, uma fala muito direta, onde, a partir disso, o príncipe de Orange ele convoca uma assembleia em Westminster para que o parlamento se reúna e decida a fim de se garantir que as religiões e as leis e as liberdades não estivessem ameaçadas. Ou seja, também, não só em 1215, mas em 1689, na Inglaterra, essa referência. As revoluções liberais, Declaração de Direitos de Virgínia, ela traz que a religião ela é garantida a todos os homens o igual direito ao livre exercício da religião, de acordo com o que dita a sua consciência e que é dever recíproco de todos praticar a paciência, o amor e a caridade cristã. Na Constituição dos Estados Unidos, nós temos a primeira emenda fazendo referência que o Congresso, veja, o Congresso não pode legislar. Não é que o Congresso deve respeitar, o Congresso não pode legislar no sentido de estabelecer uma religião ou proibir o livre exercício dos cultos, ou cercear a liberdade da palavra ou de imprensa, ou o direito do povo se reunir pacificamente. E a Declaração de Direitos Humanos, e a Declaração de Direitos da França, no artigo 10, diz que ninguém poderá ser molestado por suas opiniões, incluindo as opiniões religiosas. Se nós vamos a 1948, a Declaração dos Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 18, diz que toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Vejam a vinculação entre liberdade de religião, pensamento e também de manifestação, de expressão desse pensamento. Esse direito implica a liberdade de mudar de religião, assim como a liberdade
de manifestar a sua religião, bem como a liberdade, por conseguinte, de não ter religião. Eu trago aqui um exemplo de 1521, Martinho Lutero. Após, em 1517, Lutero editar suas teses, em 1521, o imperador Carlos V convoca Lutero para que ele se retratasse das teses. E Lutero responde: eu estou vencido pelas Escrituras, e minha consciência está presa na palavra de Deus. Não posso nem quero me retratar, porque agir contra a consciência não é prudente nem íntegro. Que Deus me ajude. Ele diz isso até porque ele correu o risco de morte por uma declaração dessa natureza. E como é que o Brasil trata a questão da liberdade religiosa? Embora avançada para o seu tempo, a Constituição de 1824, ela define a Igreja Católica como a igreja oficial do reino, lá no artigo 5º. A religião católica apostólica romana, diz o texto, continuará a ser a religião do império. No entanto, todas as outras religiões são permitidas, desde que no seu culto doméstico e privado, sem forma alguma exterior de templo. Então, as outras religiões, quaisquer que fossem, africanas, protestantes, vamos dizer assim, ainda que de vertente cristã, as muçulmanas, elas seriam respeitadas no Brasil, desde que no ambiente privado, não em público. Com a Constituição republicana, a Igreja Católica deixa de ser a religião oficial. Então, a República, em 1891, traz um avanço importante no contexto da liberdade religiosa. E essa liberdade passa a ser respeitada nas constituições subsequentes. Até que nós chegamos em 1988. E a Constituição de 88 traz no seu teor um dos textos mais avançados no mundo no que tange à questão da liberdade religiosa. Em vários momentos da Constituição, em várias partes da Constituição, nós temos referência. Lógico, no artigo 5º, de forma bastante substancial, artigo 5º, inciso 6, inciso 7 e inciso 8, mas não só. O que dizem esses dispositivos? O artigo 5º, inciso 6, garante a liberdade de religião e de culto. Essa é a garantia essencial. E também aos locais de culto. E também às suas liturgias. Na forma da lei. A melhor interpretação, sob a minha ótica, com base também em boa doutrina, em função do questionamento, esse na forma da lei, a lei restringe a liberdade ou a lei regulamenta a liberdade? Sob a minha ótica, e também respaldado em boa doutrina, não é para restringir, é para explicitar a liberdade religiosa. Inciso 7. Garante-se a prestação de assistência religiosa nos estabelecimentos civis e militares onde você tem um ambiente fechado. É por isso que a PM, as polícias militares, o Exército, Marinha, Aeronáutica, têm os seus capelães para se garantir a essas pessoas a assistência religiosa. Também os presídios devem ter essa plena assistência religiosa. Nós vemos com muita frequência nos hospitais, eu não sei se os senhores e as senhoras sabem, mas eu sei porque, além de ministro, além da minha atividade no meio jurídico, exerço minha atividade como pastor, como sacerdote. Então, se você vai à UTI de um hospital, você tem um horário restrito para entrar, mesmo para a família, é muito restrito. Agora, se o sacerdote comparece
para fazer uma visita eclesiástica de conforto, você tem uma liberdade em qualquer horário. Você pode chegar de madrugada, se apresenta no hospital, eu vim visitar tal pessoa como sacerdote, mostra a sua identidade correspondente, respeita, logicamente, os procedimentos, há todo um tratamento para isso, mas a você é franqueada essa visita. Então, quantas vezes eu estive nessa qualidade, até suprindo a impossibilidade da família estar presente. Se faz esse tipo de visita, se faz a devida assistência nessa seara e também se faz a devida comunicação com a família. Tamanha a importância da religião para o ser humano. E por que tudo isso? Por que se garante tudo isso? Veja, nós vivemos um primeiro período onde se buscou garantir a liberdade. Porém, ao mesmo tempo em que os textos constitucionais vinham nessa perspectiva, no âmbito da sociedade, a partir do iluminismo, se tentou suprimir essa necessidade do ser humano em relação à sua questão religiosa pela razão. Tanto que houve filósofos que tentaram decretar por suas ideias a própria morte de Deus. Não é que Deus vai morrer, é que o ser humano não vai precisar mais de Deus. Então, se imaginava que, com o avanço da ciência, o ser humano não ia depender mais de Deus. Isso não aconteceu. E estudos antropológicos, sociológicos, demonstram o seguinte: em qualquer sociedade, de qualquer origem, de qualquer tempo, de qualquer local, tem inata nela a busca do ser humano pelo divino. Não necessariamente o cristianismo, mas por um ser superior. Então, você vai nas tribos mais incomunicáveis e você vai ver essa busca desse ser humano em relação a esse ser superior. Por quê? Porque nós somos finitos e limitados. Por mais que a ciência avance, nós temos um recorte temporal. Mas, por mais que nós prolonguemos esse recorte temporal, nós somos seres tão complexos que a nossa mente, ela reconhece, ainda que pelas nossas fraquezas e nossas enfermidades, a nossa incapacidade de lidar com todas as realidades do mundo. Não é sem razão que, mesmo em pleno século XXI, nós tenhamos ainda números, e talvez números ainda mais expressivos, de suicídio, que é a dificuldade do ser humano em lidar consigo mesmo e com o seu entorno. Então, os problemas ou os dilemas do ser humano não foram capazes de ser solucionados pela ciência. E nem tudo se explica pela ciência. Portanto, nós precisamos reconhecer como um fato social que a religião é uma realidade e vai continuar sendo uma realidade. Então, nós temos que, de um lado, garantir essa liberdade, de outro lado, entender que essa liberdade ela precisa ter uma separação institucional entre o que é igreja e o que é Estado, e procurarmos, e nós estamos nesse momento, melhor definir a amplitude e o espaço da religião na sociedade, e o espaço da igreja na sociedade. Há movimentos que querem restringir e há movimentos que querem expandir. E qual será esse ponto de equilíbrio? Como nós devemos interpretar
esses direitos e essas garantias desde a perspectiva não só do Estado laico, mas do texto constitucional. E nós vamos avançar um pouco a partir de agora nessa reflexão juntos. Queria trazer o preâmbulo da Constituição. Eu não defino o preâmbulo como um texto normativo, mas eu defino o preâmbulo como um texto valorativo. Por quê? Porque ele próprio se define dessa forma. O que diz o preâmbulo? Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático. Há um valor aqui. Nós estamos aqui para instituir um Estado democrático. Não está dizendo ainda que é um Estado democrático. Que Estado democrático é esse? Prossegue o texto. Destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos. A questão dos valores. Valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, os constituintes brasileiros, eles definem que o texto constitucional parte de valores. Valores que eles consideram supremos. E registram a influência cristã na sociedade brasileira. Não que a religião cristã ela defina a sociedade brasileira, mas ela influencia. Influencia em que sentido? Em várias perspectivas, mas no que é importante dizer? Na definição desses valores. Liberdade, igualdade, fraternidade, justiça, desenvolvimento, segurança, bem-estar, paz, por conta da pacificação, da solução pacífica das controvérsias. E quando a gente vai, principalmente nos artigos 1º e 3º, nós vemos essa perspectiva, onde há definições de uma sociedade justa, fraterna, solidária, onde eu explicito essa fraternidade, essa justiça, essa solidariedade na questão do desenvolvimento regional, onde eu explicito essa liberdade na livre iniciativa, onde eu explicito essa igualdade na definição do caput do artigo 5º, onde todos são iguais perante a lei. Artigo 5º, caput, inciso 1º. Ou seja, esses valores, eles são como que as bases valorativas da nossa sociedade. E o fato, por exemplo, de eu ter um crucifixo num prédio público, ele é o reconhecimento, sob a minha ótica, respeito os que pensam em contrário, dessa história cristã. E eu digo isso, o crucifixo não é um símbolo evangélico, é um símbolo católico, mas é a simbologia de 500 anos de história, onde a Igreja Católica teve um papel importante na construção desse país. Não é que o catolicismo seja a religião oficial, já não é desde 1891. Mas que o catolicismo tem uma relevância na construção da nossa sociedade.
Ou onde é a praça central de toda a cidade interior? Ou onde está a igreja matriz, onde se começaram as cidades? É esse reconhecimento histórico. E essa perspectiva nos faz, então, refletir sobre uma questão teórica. Que tipo de Estado laico o Brasil definiu? Para eu responder essa pergunta, eu preciso entender, teoricamente, quais as possibilidades ou como eu trato a relação entre Igreja e Estado de forma ampla, ou a partir de várias perspectivas. E Winfried Brugger define 6 tipos de relação que nós temos entre Igreja e Estado. A primeira, da hostilidade entre Igreja e Estado. A segunda, separação rígida na teoria e na prática. Uma é hostilidade, a segunda é a separação rígida, tanto na teoria como na prática. A terceira é a separação rígida na teoria, porém não na prática. Quarta, divisão e cooperação. Quinta, unidade formal entre Igreja e Estado. E a sexta, unidade material e formal. Qual desses modelos foi adotado pelo Constituinte brasileiro? Esse autor alemão, ele parte, logicamente, da perspectiva alemã. E ele diz que, na perspectiva alemã, existe a adoção do modelo da divisão e cooperação. Não é nem uma separação rígida, não é nem uma hostilidade, como também nem uma unidade material ou formal. É a divisão e cooperação. No modelo espanhol, nós temos também essa perspectiva. Diz o artigo 16 da Constituição Espanhola que nenhuma confissão religiosa terá caráter oficial e que as autoridades públicas terão em consideração as crenças religiosas da sociedade espanhola e manterão as consequentes relações de cooperação com a Igreja Católica e outras confissões religiosas. Então, uma expressa relação de cooperação. Se nós vamos agora para o Brasil, melhor reconhecimento que nós temos foi um voto da ministra Rosa Weber na ação direta de inconstitucionalidade 525 e na DPF 811. Diz a ministra Rosa Weber, na parte final do artigo 19, inciso 1 da Constituição, nós encontramos o modelo da laicidade colaborativa. Nele, de um lado, o Estado, embora laico, reconhece o fenômeno religioso e assegura as condições para o seu livre exercício, não lhe sendo hostil. O Estado não pode ser hostil à religião. Qual religião? Qualquer religião. Somente a cristã? Não. A religiões afro, os espíritas, os umbandistas, inclusive os sem religião. A liberdade religiosa pressupõe garantir-se também o direito de qualquer pessoa não ter religião. E não ter direitos e garantias fundamentais tolhidas em função dessa não crença. Logicamente que a gente pode discutir a religião,
E a liberdade religiosa me garante, lhes garante, inclusive, a defesa da minha religião. E até a busca do convencimento, chamado proselitismo, tentar convencer o outro a passar para a minha religião. Assim como o outro tem o direito de tentar me convencer a passar para a religião dele, ou passar sequer a ter religião. E prossegue a ministra Rosa. Assim, ao prever no artigo 19, inciso 1, o chamado modelo da laicidade colaborativa, o Estado reconhece o fenômeno religioso e assegura as condições para o seu livre exercício, não lhe sendo hostil. De outro lado, cabe às confissões religiosas, olha o que é colaboração, cabe às confissões religiosas, honrando os espaços que lhes é assegurado para participar da esfera pública, contribuírem com maturidade para o atingimento dos objetivos e interesses comuns a todos os brasileiros. Ou seja, a igreja ou as religiões, elas têm não só o direito, mas também o dever de colaborar com a sociedade. Mas como que as igrejas colaboram? De várias formas. Quantas instituições de ensino são sustentadas pelas igrejas? PUC, Mackenzie, Universidade Metodista, e aqui vocês têm um exemplo. Não sei se vocês sabem, mas os jesuítas que vieram para o Brasil passaram por Salamanca pela Pontifícia Universidade Católica, em Salamanca. Ali é o nascedouro desse movimento jesuítico. E, por exemplo, José de Anchieta era português? Não era português, era espanhol. Eles vêm ao Brasil nessa tentativa de defender. Erros foram cometidos? Sem dúvida que foram. Mas Anchieta, por exemplo, ele traduziu, ou ele criou um dicionário da língua tupi, para facilitar a comunicação dos outros povos com os indígenas. Então, ou há valor nessa interação. E tanto há essa perspectiva colaborativa, e não só pelo artigo 19, inciso 1, e pelos direitos e garantias do artigo 5º, incisos 6, 7 e 8, como também, por exemplo, pelo valor constitucional que se dá ao casamento religioso, os mesmos efeitos do casamento civil. Diz lá, artigo 226, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Parágrafo 2º, o casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Então, cumprindo os requisitos da lei, um sacerdote de qualquer religião, ele pode emitir uma documentação, encaminhar ao cartório, e o cartório simplesmente faz o registro civil do casamento. Eu vou entrar num ponto e fazer referência a um ponto que talvez eu discorde de uma grande maioria dos cristãos, que diz respeito ao ensino religioso. Essa construção feita no Brasil, ela existe de modo similar na Alemanha. E eu não sei se expressamente, mas na prática também de modo similar na Espanha. Eu me lembro que na Espanha, onde eu morei, meus filhos estudavam, e lá existe o regime chamado concertado de escolas. São escolas não estatais,
mas que o Estado ele custeia as despesas ordinárias de manutenção, pagamento de professores, e o serviço educacional é feito de forma gratuita. E por quem? Normalmente por entidades religiosas. Então, se você vai estudar no Marista, lá, não é uma escola privada. Você não paga para estudar no Marista. Porque o Estado sustenta ou custeia as despesas de pagamento de salários e manutenção dessas escolas. Assim como na escola onde meus filhos estudaram, chamada Trinitária, uma escola administrada por freiras, irmãs da Igreja Católica. Então, durante a manhã, no início da turma, da aula, se fazia ali o Pai Nosso, se rezava o Pai Nosso, antes do início da atividade. E, diferente do Brasil, lá meus filhos da escola eram os únicos evangélicos. Então, eu até fui chamado na escola para explicar se tinha algum problema, porque eles não participavam daquele momento, não ativamente, né, estavam ali presentes. Eu expliquei como é que funcionava a nossa fé, se respeitou. Mas há até uma perspectiva de bastante presença da Igreja, e, de modo especial, da Igreja Católica, na formação educacional na Espanha. Tem função desse regime. E a Constituição brasileira garante, no artigo 210, parágrafo único, parágrafo 1º, o ensino religioso, de matrícula facultativa, que constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental. Está na Constituição. Esse é um aspecto que eu acho que não há necessidade, ou não se deveria ter, ainda que de forma facultativa. E ó, que tem aqui até um pastor falando. Por quê? Eu acho que a escola pública e a religião, embora diferenciada no sentido de sua origem e da sua perspectiva, não deixa de ser também uma questão de ideologia, de modo de ver e encarar o mundo. E eu entendo que na escola pública não se deve ter ensino de qualquer ideologia, inclusive religiosa. Acho que a questão religiosa se ensina a partir dos pais em casa, ou a partir dos pais na igreja, ou a partir dos pais numa escola privada em que ele pague para ter um ensino dentro daquela vertente. Mas não seria no espaço da escola pública nós termos, ainda que de forma facultativa, um ensino, na minha perspectiva, religioso, assim como não de outras ideologias. Quando penso, você leva um filho para estudar numa escola pública, você está levando um filho pressupondo algo básico, imparcialidade. E que questões ideológicas, sejam elas religiosas, sejam elas de questões de comportamento, não é papel em si da escola pública, principalmente no ensino fundamental. Ah, mas eu vou poder falar de marxismo, de capitalismo? Lógico que vai. Você vai dar um panorama e vai ensinar essas ideologias todas, mas não vai haver um direcionamento. Eu posso falar que tem igreja católica, que tem igreja protestante? Lógico que pode, é uma realidade da sociedade. Agora, não de uma religião específica, ou não a defesa de uma religião específica. É a minha opinião, mas o fato é que, até nesse viés cooperativo,
o artigo 210, parágrafo 1º da Constituição, prevê essa possibilidade. Bom, se é a laicidade colaborativa, eu preciso excluir algumas coisas. É a hostilidade entre Estado e Igreja? Não. É a separação rígida? Não. Por que não? Porque a colaboração pressupõe cooperação. E as igrejas cooperam com a sociedade. Eu citei a questão das escolas confessionais. Eu cito a questão das entidades assistenciais das igrejas. Creches, orfanatos, casas de repouso para idosos, a atividade assistencial para com os mais pobres e vulneráveis. E isso tudo justifica o que a Constituição garantiu no Brasil, que é a imunidade tributária às igrejas. Por quê? Em função até dessa atividade assistencial que a igreja desenvolve. Bom, mas e como que eu, ser humano, devo ou posso me comportar? E aqui falando um pouco dessa laicidade cristã. Eu não sei se vocês sabem que Calvino foi prefeito de Genebra. E foi um prefeito que revolucionou Genebra. Genebra, à época, tinha indicadores de saúde pública e de educação pública muito baixos. E foi Calvino, por exemplo, que passou a remunerar as enfermeiras. Porque naquela época a enfermeira fazia trabalho voluntário. Que se dedicou a dar saneamento básico na cidade, a melhorar o ensino da cidade. A vertente protestante da igreja, ela e evangélica, nesse ramo todo, é um ramo que encarou a seguinte perspectiva: eu tenho um reino de Deus descrito na Bíblia, que é um reino de justiça, onde haverá paz, bem-estar, não haverá doença, sofrimento. A questão é, enquanto ser humano, eu vou viver esperando esse reino lá? Não. A igreja evangélica tem a seguinte doutrina: eu tenho que trazer esse reino para cá. Não que eu não vá viver lá, mas eu tenho que atuar de tal forma a dar à minha sociedade as melhores condições de vida possíveis. Então, por exemplo, existe, de fato, na igreja evangélica, um ramo cooperativo entre irmãos. Não sei que quem não é evangélico, mas assim, se tem um irmão lá desempregado, o pessoal tenta ajudar. O que está precisando? Você vende carro? Estão aqui nossos representantes da associação comercial. Quem que vende o Honda aí? Esse cara que vende Honda já está rico, então isso aí ninguém precisa... Estou brincando, mas vende Honda, eu vou dar preferência para quem é próximo. Nas mesmas condições, por que eu não vou dar preferência? O senhor vende o que mesmo, doutor? Remédio. Remédio. Não, precisa de doação de remédio. Estou brincando. Mas é isso, eu vou lá na farmácia, por exemplo, da pessoa que eu tenho uma empatia. Então, esse sentimento de colaboração, e isso é uma irmandade, é eu valorizar aquele que é próximo a mim. Então, essa perspectiva faz com que
haja uma unidade de propósitos para a transformação da nossa sociedade. Então, me perguntavam, e não sei se vocês assistiram à sabatina, mas não só na sabatina, nas conversas que eu tinha com os senadores, você vai julgar com base no quê? Na Bíblia ou na Constituição? Julgar é com base na Constituição. O que não significa que eu não tenha valores. E Michael Sandel, para usar um professor de Harvard, diz: você não tem como separar a pessoa dos seus valores. Isso vale para mim, vale para o que não tem religião também. Assim, o prisma de leitura da Constituição é um para um e é outro para o outro. Por isso que tem um que é mais rigoroso no direito penal, outro é mais garantista no direito penal. Um tem uma vertente mais empresarial de leitura das relações comerciais, outro tem uma vertente mais consumerista do direito do consumidor. Mas essa é a pluralidade humana. E por que o cristão, por ser cristão, não pode exercer a plenitude dos seus dons e dos seus talentos para ajudar a sociedade a alcançar, numa perspectiva simplesmente humana, bem-estar e desenvolvimento. Mas, numa perspectiva não só humana, conquistar uma vida com mais dignidade, uma vida que traga mais realizações para o próprio ser, não só nos aspectos materiais da vida, mas também naquilo que é a essência da vida. Então, quando perguntam, deve haver a participação ou não do cristão na política? E aqui eu não faço defesa de linha A, B ou C. Deve, porque se o papel do cristão é transformar a sociedade, uma das formas de transformar a sociedade é a política, é o direito, é o comércio, é o ensino. Então, o cristão, ele tem o direito, ele não é menos cidadão por ser cristão. Ao contrário, na perspectiva do cristianismo, ele tem até mais responsabilidades com o próximo. Então, por exemplo, os seus valores influenciam? Lógico que influenciam. É um valor, para mim, cristão, que o juiz não deve aceitar suborno, não é só uma questão legal. É uma questão de valor. Que eu não posso perverter o direito e a justiça. O que significa isso? Que eu não posso usar o meu conhecimento na aplicação do direito para atender os meus interesses, inclusive os interesses da igreja. Se está lá para aplicar a justiça. Então, por exemplo, fui muito criticado por aquela decisão em relação ao deputado Daniel Silveira. Apliquei o que achava correto. E depois, até em função de algumas críticas, eu fui ao Twitter lá, me comprometendo a não fazer isso até, mas para dizer, ó, não só pelo direito, mas até pelos meus valores. Aquilo não, as falas dele não representavam valores que eu acredito. Ou seja, o julgamento é com base na Constituição. Mas com base também nos valores que o próprio Constituinte inseriu. Porque, ao inserir esses valores, e tendo a religião cristã influenciado esses valores, logicamente que eu vou defender. Justificadamente por estar na Constituição, mas sabendo que também aquilo é correspondente aos valores em que eu acredito, a liberdade,
a justiça, a igualdade, a fraternidade. Os registros históricos indicam que a expressão francesa fraternidade da Revolução teve, naquele momento, a primeira vez o uso dessa expressão no contexto político. E de onde eles tiraram essa expressão naquele momento? De uma expressão bíblica, ágape, que é amor. Então, pela primeira vez, se usa a expressão fraternidade no contexto político, na Revolução Francesa, em função de um resgate de uma influência do cristianismo. Ou seja, eu não consigo separar o ser humano, agora o Estado. O Estado, ele é laico. Esse é laico. Agora, ele não é antagonista à religião. Até porque ele tem que ter uma atitude que dê condições para que as pessoas exerçam a plenitude da sua fé e da sua crença. Por isso que algumas defesas de teses que reduzam o espaço da participação do cristão na política e na sociedade não podem, sob a minha ótica, ser respaldadas, sob pena de afronta a um direito fundamental. Ora, mas os cristãos são unidos na definição de uma linha. Mas assim como os sindicalistas são unidos na definição da sua linha de pensamento. E eu vou restringir a participação dessas pessoas? Assim como os que não têm religião também têm um modo principiológico próprio. Isso significa que essas pessoas têm que ser restringidas na participação? Não. Qual é o norte? O norte deve ser a preservação dos direitos fundamentais de todos, em igualdade. E uma decisão que trouxe no ambiente, não só cristão, mas de modo muito especial no ambiente evangélico, por parte do Supremo, e eu tenho ainda a expectativa de que, com o serenar dos ânimos, isso possa ser refletido quando da análise de mérito do tema, foi a questão do fechamento das igrejas durante a pandemia. Nós estamos num auditório aqui, com capacidade para cerca de 200 pessoas. Sem dúvida nenhuma que, numa pandemia, nós não poderíamos estar um sentado do lado do outro. Mas não vejo diferença de, durante a pandemia, em todos os momentos, estarem pessoas aqui com máscara, com a devida higienização e com um distanciamento, aí, talvez, de 3 metros de um para o outro. Ou seja, num espaço de 200 pessoas, se tivessem aqui 30 pessoas, haveria aglomeração aqui? Acho que não. Então, a discussão era: precisa se fechar? Não poderia haver uma restrição menos intensa à liberdade de culto? Então, qual o papel do cristão agora? O primeiro papel do cristão é respeitar que o Estado é laico, sob uma perspectiva constitucional. Ele exerce a sua individualidade, exerce a sua fé, ele tem seu estilo de vida, seu modo de ação, sim. Mas esse estilo de vida não é o estilo de vida que determina os direitos das pessoas. O papel do cristão
ele tem que ser de mais responsabilidade. A questão pode parecer brincadeira, mas foram tentar convencer o presidente a retirar a minha indicação, mais de uma vez. E um dos argumentos que apresentaram é: retira, porque, imagina, ele é evangélico. Se ele fizer alguma coisa errada, como é que vai ficar para os evangélicos? E eu digo aqui por falas de jornalistas, que talvez nem sei se tem religião, dizendo: olha, André, não tenha dúvida que há um preconceito. Então, segmentos da sociedade, às vezes, são mais preconceituosos do que aqueles que eles acusam de ser preconceituosos. Isso vai retirar ou vai paralisar a ida ou o avanço de cristãos no sentido de ajudar a construção do nosso país? Não. Não vai. Eu me lembro também, voltando ao meu período, aguardando a sabatina, depois de passados uns 3 meses esperando, e vocês vão ver como a minha fé, ela me ajuda no processo. Me dizem: ó, vocês têm 3 opções. Eu: pois não. Primeira opção, você desiste. Segunda opção, o presidente retira o seu nome. Terceira opção, vamos te derrotar no Senado, ou vão te derrotar no Senado. Falei: primeira opção, não há hipótese de eu desistir. Porque isso contraria os meus valores, tudo que eu ensinei para os meus filhos, que é não desistir. Imagine, disse eu, imagine se Cristo desistisse da cruz, não haveria cristianismo. Disse eu, num outro contexto, para o presidente da República, onde levantaram essa hipótese. Eu disse: presidente, o senhor é militar, o senhor foi preparado para a guerra. Eu sou cristão, fui preparado para a cruz. Só muda o tipo de morte. Por que você perseverou quase 6 meses ali? Foi fácil? Lógico que não foi fácil. Agora, os meus valores, a minha fé me sustentou, junto com a minha família, junto com os amigos. Então, o ser humano é formado por essa essência também religiosa, que o ajuda a colaborar com a sua sociedade, com o seu Estado. E traz para ele, mais que uma liberdade, um dever de servir a sua sociedade. Então, de certa forma, esse senador que tentou demover o presidente, ele tinha razão. Pô, se o André errar, vai ficar mal para os evangélicos. Por quê? Porque pesa sobre nós, queiramos ou não, uma sobrecarga de referência, em função daquilo que a gente diz que a gente acredita. Então, se pegar um ladrão aí e ele extorquir alguém, ninguém vai achar errado, vai para a cadeia, tudo. Mas faz parte da gênese, estilo de vida dele.
um cristão fazer isso, o pessoal fala, pô, que cristão que é esse? Enfim, o Estado laico no Brasil demanda garantir que todos os que têm religião e os que não têm exerçam a plenitude da sua individualidade, das suas crenças e dos seus valores, respeitados, logicamente, as crenças e os valores das demais pessoas. Não que ele não possa discordar, eles de mim e eu deles, e uns dos outros, mas que nessa discordância eu tenho uma perspectiva de respeito. E o Estado precisa me garantir isso, e eu tenho, como cidadão, o direito de participar da construção desse Estado e dessa sociedade, tanto quanto qualquer outra pessoa, com ou sem religião. Eu queria reforçar meu agradecimento ao Oscar, ele que, conforme me disse, aí tem sonhos em relação à questão educacional, de contribuir com essa questão educacional, e que assim se superou em várias perspectivas de buscar a mim, através de amigos comuns, me trazer para tentar colaborar com a reflexão dos senhores e das senhoras. Meu sonho, como cidadão, é que outros cristãos perseverem, estudem, se preparem, se capacitem, se dediquem, sirvam ao seu país, a partir de uma perspectiva de servir a Deus. Porque para nós servir ao nosso país não tem apenas uma perspectiva humana, tem uma perspectiva valorativa inestimável e impagável, que é servir a Deus e amar ao próximo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos oriente. Obrigado aos magistrados, todos aqui presentes, pela atenção, pelo tempo e a paciência de me ouvir num assunto que é árido, não é dos mais animados, vamos dizer assim, mas que sirva com o propósito de engajamento de pessoas de bem, acima de tudo, a ajudar a transformar o nosso país. Que Deus nos abençoe. Obrigado, ministro. Doutor Oscar, suas considerações finais, agradecimento e encerramento. Muito obrigado, ministro, pela rica oportunidade a todos nós que ouvimos o senhor essa noite. Quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui hoje e dizer que é um tema de extrema relevância. A gente só dá valor para a liberdade quando a gente perde a liberdade. Tem alguns países que estão perdendo a liberdade, e a liberdade religiosa é uma das mais importantes que um ser humano pode exercer, inclusive de não exercê-la, como o senhor bem disse. Então, muito obrigado a todos e espero que em breve nós possamos fazer outro evento dessa magnitude aqui em Piracicaba. Muito obrigado e boa noite.